Fala, meus donos e futuros donos. Olha quem tá por aqui mais uma vez. Essa dupla dinâmica que já gravou 20 episódios. E hoje estamos no 21º episódio, né? É mais um episódio que vem para te ensinar, que vem para te auxiliar e para te mostrar histórias que inspiram, lições que transformam. Então, temos como tema hoje aqui, estamos trazendo mais um segmento inédito, né, Marcelo? É a primeira vez. Mais um segmento. Mais um segmento inédito, né? É o segmento que todo mundo, todo homem, né? Eu digo que todo homem, que é quase impossível. Tem gente que faz em casa, mas faz mal feito. Então, nós temos como tema no episódio de hoje, da cadeira ao comando. A jornada do barbeiro que virou líder e construiu uma equipe forte. Então, Marcel, apresenta esse cara. Tenho certeza que as pessoas estão curiosas. Já viu no meu Instagram esse cara, mas estão curiosas para conhecer um pouquinho da história dele. Desse cara, né? Thomas, esse cara, ele vem direto do Ceará, ele vem importado, cara. É importado de outro estado. De lugar quente. De lugar quente. É um cara que começou a história dele como barbeiro. Não é tão velho, mas já tem muita história vivida aí no decorrer da vida dele. Tem uma barbearia consolidada, como você falou, uma equipe boa. A galera que respira cultura, respira um bom atendimento. É um prazer pra gente estar com ele aqui na nossa bancada, na nossa mesa de entrevista. E eu quero que vocês recebam aí em primeira mão o senhor Cariri, como ele mesmo se denomina, mas é o Fagner Silva, direto do Ceará. Seja bem-vindo, Fagner. Espero que você possa passar aí seu conhecimento. Pelo convite. Tô um pouco nervoso, mas acho que vai fluir. É normal, vai fluir a conversa, né? Então, como vocês falaram, né? Uma jornada que espero compartilhar com o pessoal aqui e trazer inspiração também com o decorrer da minha história, né? Espero que cada um aprenda um pouquinho, né? Como a gente vem aprendendo nos vídeos e nos programas que vocês fazem, né? Por meio do YouTube. Tava olhando alguns aí. É isso aí, vai dar certo. É isso aí, ó, gente, é interessante que o Cariri, antes de vir para cá, né, ser entrevistado, o Cariri, assim, como vocês que estão hoje em casa assistindo, sempre foi um telespectador de todos os episódios, e sempre que saiu um novo, eles, poxa, esse episódio ficou muito bom, ficou muito bacana, e aí nessas idas e vindas na barbearia dele, é aquela ideia, né, o network, ele acontece em todos os lugares, quando a gente vicia nessa ideia. E ouvindo um pouco da história e de como eu hoje tenho um olhar, né, mais clínico para a questão de organização, de cultura, né, de disciplina, de gestão, eu comecei a enxergar um potencial na história do próprio Fagner, né, do Cariri. Então, por isso, né, hoje o Cariri sai da tela, sai de trás da tela para vir para dentro da tela. E quem sabe também você, né, que talvez hoje é empreendedor, pode estar aqui com a gente logo em breve. Então, sempre que estiver assistindo, comenta, dá um elogio, fala lá no Instagram, reposta, porque a gente vai te enxergar e conhecer um pouco da tua história. Antes de começar as nossas perguntas, isso aqui é um bate-papo, a gente vai fazer perguntas baseado no que hoje o Fagner faz no seu negócio. Nós gostaríamos, não diferente dos outros episódios, de agradecer aquela galera que está com a gente desde o início lá, dando aquela força e fazendo com que essa informação chegue até você. E, não diferente, eu vou começar com ele, nosso parceiro da Panificação e Restaurante Ferretti, que está aqui, mais uma vez, né, no centro dessa mesa aqui, ó, no lugar principal da mesa, para dizer a vocês que precisam de kit festa, a pronta entrega. Fala com o pessoal, olha lá no Instagram, tem o link do WhatsApp. Desde o almoço a festa pronta, você consegue fazer esse pedido pelo delivery, né, Marcelo? Sempre pronta entrega, tem sempre um kit lá te esperando e não deixa de fazer a sua festa porque não conseguiu fazer a encomenda do kit festa. Exatamente. Então, lembrei agora que o meu amigo está fazendo aniversário. Já fala no WhatsApp, ou faz uma retirada lá e a sua festa não vai deixar de acontecer. Agradecer também a Grace Silva, nosso escritório de contabilidade e assessoria contábil e jurídica, na verdade, né? Um escritório completo. Eu recomendo. Você que tem a sua empresa, né, e está precisando de uma assessoria de verdade, Agra e Silva, assessoria contábil e jurídica. Esse escritório respira crescimento. Você concorda? Eu concordo e eu vejo um futuro promissor. Ainda mais, né? Porque está acontecendo, assim, coisas que vocês ainda não sabem e daqui a pouco vão ficar sabendo. Mas a você que está precisando do escritório de verdade,
agressivo, eu recomendo e assina embaixo. Se não der certo, pode falar comigo que eu pago qualquer multa e qualquer coisa que der errado. Eu tô certificando. Thomas Burger, né? Essa marca linda, esse vermelho maravilhoso aqui. Thomas Burger, é você que não conhece, fica lá na parte alta, próximo do aeroporto, ali Forene, Cruzeiro do Sul. A você que está querendo celebrar a vida de algum parente seu, a você que quer comer apenas um lanche diferente, viver uma experiência diferente, eu convido a conhecer o Thomas Burger. Agradecer também ao meu parceiro Felipe, da L Autoplacas, a você também que quer fazer a sua placa Mercosul, né? Fazer a sua placa do seu veículo novo, fazer uma transferência, onde você estiver. Fala com a galera lá do AL Autoplacas. E com essas chuvas que deu aqui na nossa capital, com certeza muita gente perdeu a sua placa, né? Entre em contato aí que os caras vão te ajudar, viu? Com certeza. Rapaz, tu agora pensou rápido, não, bicho? A você que enfrentou a água e perdeu sua placa, AL Autoplacas. É isso aí. Então, agradecer também ao pessoal da agência Cria, né? Nossa agência de publicidade, de marketing. Meu parceiro Eduardo, Yasmin, Erickson. E todos que fazem a Cria, o nosso abraço e o nosso agradecimento por essa parceria. E não menos importante, por último, nosso parceiro que está participando hoje aqui, sendo entrevistado, Cariri Barbearia. Desde 2020. Essa é boa. Deixando pessoas mais arrumadas. Porque bonita não, que lá não é uma clínica de estética. Mas é isso. Gente, mais obrigado. Eu saio de lá, eu chego lá feio e saio feio, mas arrumadinho, né? Menos feio. Né? Menos feio. Então, gente... Sejam todos bem-vindos ao 21º episódio. Fica com a gente até o finalzinho, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse episódio. Convido a ter papel e caneta na mão e anotar para depois tomar decisões. Marcel, é comigo, tua bola, meu querido. Vai comer um docinho, é? Pô, Marcel, eu tô balançado. Já virou rotina. Toda vez que eu passo a bola para tu, aí... Eu não queria não, mas você me forçou. Cara, é o seguinte, Fagner... Novamente, primeiramente, muito obrigado por ter conseguido disponibilizar uma parte do seu tempo para estar aqui com a gente, passar conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu e vem aprendendo, né, ao longo do tempo. Mas, cara, onde foi que surgiu a barbearia? Onde foi que você decidiu fazer os caras ficarem menos feios? Diga aí. Onde foi que surgiu essa ideia? Como eu tava falando, né, a barbearia surgiu... Eu comecei a cortar cabelo em 2011, né? Aprendi com um cara lá no Ceará, no interior. Ele me deu essa oportunidade. Mas para fidelizar o meu futuro negócio promissor, né? Foi em 2020. Foi após um acidente de trabalho. Trabalhava numa fábrica, sofri um acidente. Já tinha feito o curso de barbeiro, mas até então nunca tinha tido a barbearia em si. Eu tinha feito com um rapaz em 2011, né? Cortava no interior, a domicílio. Mas em 2019 fiz meio que uma reciclagem, né? Já sabia cortar e fiz um curso com... Aprender técnicas novas, né? Aprimorar, de fato. Isso, com o Juliano da Barbuto, né? Sim, sim. Aí, em 2020... Aí eu tava nesse impasse. Com medo de sair... da CLT, né? Fala. Eu acho que a maioria tem medo, né? Sair do CLT para montar um negócio. Mas você já cortava? De 2011 mesmo, porque você cortava lá no Ceará. E quando você veio... Eu nunca deixei de cortar. Você sempre cortou? Cortei. Ah, entendi. Um menino na fábrica, eu sempre cortei. Ah, entendi. Só que eu tinha vontade de montar meu negócio, mas eu pensava em outro, né? Que era no ramo onde eu trabalhava, que era do alumínio. Acho que você já teve no Ceará, já viu, né? Panela de alumínio batido, churrasqueira. Verdade. Aqui em Marcelo tem umas pessoas que vendem, né? É isso. Aí tinha vontade de montar, de voltar pro Ceará e montar, né? A fábrica. Isso, montar a fábrica. Mas aí o destino... Não queria isso, não. Não. Seu destino era cabelo. Cabelo e barba. Queria que eu continuasse aqui, né? Nesse lugar maravilhoso que é Maceió. Ô, rapaz, coisa boa. Eu gosto do seu estado, mas eu amo minha capital. Eu gosto daqui também. Ceará é muito bom, ali a nossa região, mas... Tem até uma chegada sua que foi engraçada. Como foi que você se sentiu quando chegou aqui no estado de Alagoas? É engraçado. Eu gostei porque tava chovendo, olha. Rapaz, tua felicidade foi ver a chuva, velho. Foi, dia 15 de março. Tu chegou aqui em que ano, Fagner? Em 2016. Dia 15 de março de 2016. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos.
Aí eu gostei porque passando ali em Murici, no canavial e Viu uma chovendo. neblinazinha. E, rapaz, no Ceará não tá chovendo. Tô no céu. E no Ceará passou acho que uns... Veio começar a chover agora. Mas Foi, era verdade. chovia, só que... Não chegava a molhar, não, é. né? Então que foi o Oroz, né? Sangrou agora. É. Depois de mais de 11 anos. Então, gostei por isso, né? Começou a chover. Aí você já se sentiu em casa. Foi. Gostou do lugar E, mesmo, de rapaz, verdade. aqui é bom, né? Aí até então era a fábrica de alumínio. Chegou aqui para trabalhar com a fábrica de Foi. alumínio. E aí, quando veio o pontapé, que você falou que foi num acidente, após o acidente, aí foi o pontapé que divisor de O águas. pontapé foi que, tipo, o dono da fábrica meio que deixou de lado, né? Não queria pagar o que aconteceu, né? Aconteceu um acidente no trabalho. E ele não queria se responsabilizar, né? Minha mãe sempre tinha ensinamento de, não vai botar na justiça, não, porque isso... Pessoal do interior, né? É. No futuro pode ser que você perda alguma coisa. Aí eu disse, não, mas pelo menos eu tenho que ir atrás os 4 anos que eu passei de carteira assinada, né? Pelo menos ele pagar isso. Mas ele pagou. Ele pagou tudo certinho. E foi onde eu comecei. Só que antes dele pagar, eu sofri um acidente dia 20 de fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, né? Antes dele pagar, eu passei até agosto meio que um perrengue, né? Porque tava cortando cabelo a domicílio ali nos condomínios. Tinha recebido a casa, né? Que a gente comprou. E passei esse perrengue, né? Sujei o nome, porque alguns cartões ficou sem pagar. Só quem tava trabalhando era ela. Foi um momento bem difícil. Foi né? difícil e aí você é acidentado também, É, né? Mais foi difícil de cortar o cabelo a domicílio e É, no comecinho da pandemia praticamente, isso isso. aí. Eu não vou dizer que a pandemia não me ajudou, que ela me ajudou. Muitas pessoas, ela infelizmente trouxe muita tristeza, né? Entes queridos morreram, algumas pessoas perderam, né? Familiares. Mas a outras pessoas, tipo, meio que a pandemia ajudou, porque fui atender a domicílio, pessoal com medo de cortar as barbearias fechadas, né? E você conheceu mais gente, né, também. conheci mais pessoas. Aí, quando eu recebi a indenização não, os meus direitos, sim, né? Sim. Aí eu coloquei, fiz o ponto na frente da barbearia. Ou, na frente de casa. Sim. Dentro do condomínio. Isso Aí- na pandemia já. Durante a pandemia Foi em ou no intervalo? 2021. Já Ah, tá 20 terminando. você conta 2020 por conta do início das suas atividades, Mas já tava, tipo, né? era a minha única fonte de renda, era De cortar forma cabelo. sólida, era só você no caso, não? Só eu. Entendi. Só eu que cortava. Eu vim começar a trabalhar com pessoas ao meu lado, que foi o meu primeiro colaborador, foi o João, que está até hoje comigo, em 2023. Em maio de 2023. Até lá era só o Fagner. Era só o Fagner. Entendi. Mas você já vinha com esse nome, Barbearia Cariri? Já vim com esse nome. Sempre teve esse pensamento. né? No curso, quando eu fiz, tinha lá... Teve uma aula para a gente tomar a decisão de como seria o nome, né? Aí eu já tinha visto seu Elias. Seu Elias disse que não colocasse nome próprio em barbearia, porque ele... Aí sempre eu escutei quem estava à frente de mim, né? Sim, com Que é o certeza. mais Importante, interessante. importante. É o mais importante. Porque... Não que os menores não tenham nada para nos ensinar, né? Mas com certeza ele já passou por muito mais coisas que possam trazer conhecimento. Né? Conhecimento e que você possa não tropeçar, né? Exatamente. Em mais decisões. Aí, só que lá no interior era Fagner Silva. Só que quando eu tava fazendo o curso, aí o Juliano disse, por que você não coloca Cariri? Aí ele passou um dever de casa e disse, olha, mas antes de você colocar o nome, faça uma pesquisa no Instagram, vocês, né? Se não tem um nome parecido. E não tinha. Não, tipo, essa aí não tem não, né? Mas, tipo, eu fiquei com medo porque Cariri, né? Juazeiro do Norte. Região, né, de Muitas certa pessoas forma. Nem lá poderiam ter essa tinha. ideia, né? Nem lá tinha. Não, Deixa eu tinha ver. não. Lá deve ter Padre Cício, Barber, pode ter o que for, mas não tem Cariri, né? Não tem, olha. Essa é a tua marca registrada, Fagner? Tô terminando de registrar agora. Eu mandei outra mensagem. Tava até
a empresa, É importante, né? Muito importante. ele já Iniciou o processo, né? iniciou, já tem mais de 12 meses, né? Eles dão 15, parece 15 a 16 meses, né? Realmente. menos O processo isso, demora um pouquinho. É. Não é tão simples, não. Como foi o início, Fábio? Fagner. Fagner, desculpa. Fábio, eu tô com o nome do... o início da equipe, por exemplo. A equipe, ela surge no momento que você abre um ponto físico fora do condomínio, ou ainda dentro do condomínio já surge uma equipe, já começa a surgir uma galera trabalhando com você? Eu tava... A mentalidade... É que nem eu falei, né? Sempre eu tava com medo de sair. de sair de CLT para montar a barbearia e fiquei com medo de sair de onde eu tava para sair para fora. Aí quem me salvou de novo foi o Juliano da Barbuto. Já tava passando consultoria, aí ele foi fazer um curso fora em São Paulo com o Rafa, que eu tenho vontade de fazer, e veio, aí ele deu para 2 pessoas, né? Essa consultoria no Instagram. Ele perguntou quem queria. E eu sempre acompanhando ele. Aí foi ele E fui aluno dele, né? O que, tipo, montou, foi o único da turma que montou barbearia e continuou trabalhando no ramo, né? Aí ele foi e me ajudou. Eu agradeço demais esse cara. Porque eu só tô onde eu tô. Porque ele lhe graças encorajou, a Deus, né? primeiramente, Sim, né? sim, E meu esforço. E depois ele, né? Que abriu minha mente. É o Juliano que você fala? O Juliano da Barbuto. Essa semana, inclusive, esses dias você teve eu tive lá na unidade nova dele, né? Foi. Ô Fagner, até para você chegar na pergunta do Thomas, mas além de você, teve alguém que acreditou na barbearia do Cariri? Ideia, né? Tá aqui, minha esposa. Ela sempre acreditou nisso? Eu não vou dizer que, tipo, sempre acreditou, porque eu sempre fui meio doido, né? Ela foi a parte, sempre ela pensava, né? eu não pensava. Ela sempre foi a sua âncora do equilíbrio, né, amiga? Você é emoção e ela razão. Aí sempre eu vinha meio com as doidices e depois é que ela vinha amadurecendo, né? Mas ela sempre achou que você cortava cabelo bem. Sempre achou. Então já é um passo bom, né? E aí, quando foi que surgiu essa transição de, não, tenho coragem, realmente, agora, bicho, eu tenho que sair daqui do condomínio, porque eu tô, apesar de ter um público ali, mas você precisava ser visto, né? Você precisava ter outro público. Eu sempre, mesmo estando dentro do condomínio, como eu falei, sempre fui pra frente, né? Por isso que a frase que eu tenho em mente, onde a pessoa vê limite, eu vejo a oportunidade. Verdade. Buscar parceria. Para quem está começando, às vezes você não tem dinheiro, né? Quando uma pessoa fala que é muito difícil de você estar onde está e ter começado do zero, muitas pessoas não acreditam, né? Pensa que a pessoa pulou a etapa, né? Uma inspiração que eu tenho particular é o Silvio Santos. E ele começou vendendo caneta. Mas muitas pessoas não acreditam, né? Se falar para essa geração de hoje, vão dizer que não, aí é mentira. Não tem como... Acaba recebendo um prêmio, né? Ganhou então, uma rifa. Mas hoje eu acredito. Sim, porque, com certeza. Eu saí de uma tragédia sem dinheiro, mas sempre via a oportunidade. Aí começou o lançamento dos condomínios, me acheguei aos síndicos, pedi permissão para entrar e comecei a colocar panfleto na pandemia. Aí comecei a ganhar uma clientela. Aí apareceu o Instagram, né? Que fortalece bastante. Com sempre certeza. buscando parceria. E eu vejo que você sempre foi se profissionalizando, toda Isso, a oportunidade de palestra, Nunca de parou, curso, né? Nunca parou, né? Eu falo para os meninos lá na barbearia que às vezes hoje eles podem estar num lugar onde eu já tive, né? Sim. Mas que eu falo para eles que se eles não buscar conhecimento, eles vão continuar ali. Ficar se... Tipo, não se evolui, né? Ficar se amarrando para pagar um curso ou uma coisa, ver que é alto demais. E é algo para eles, né? Não é para você, né? É muito mais para eles do que para você, né? Porque na minha área, você que é da área de contabilidade, você sabe que existe uma lei salão parceiro, né? É isso. Não é carteira assinada. Exatamente. Eles são meus Eu ia falar nisso agora, você parece que estava adivinhando. Eles são...
Eles são terceirizado. prestadores de serviço, Isso, né? cada um tem seu CNPJ, então são uma empresa. Estão contribuindo, É. né? E eu achei de certa isso forma, super legalizar, interessante, Thomas, porque a gente primeiro que hoje tem muita barbearia. Eu acho que o homem está começando a se cuidar mais, porque antigamente a galera não mudava tanto. Hoje, eu particularmente sou um cara que só queria cortar com a mesma pessoa no mesmo lugar e tal. Tinha aquele, não vai prestar. Só que você aprende com o tempo que todo mundo vem se profissionalizando. O padrão de corte basicamente é o mesmo, é o que o Thomas fala sobre lanche. Bicho, comer lanche por comer, você vai comer um perto da sua casa e tal. Mas o atendimento, a experiência, a cultura do local, tudo isso influencia. Então você acaba realmente mudando porque você vai ficando mais, né, próximo das pessoas. E você vê que vem abrindo muita barbearia e tal, mas pouco se dispõe a iniciar da forma como você iniciou. Certo? De forma organizada. Eu sei que não foi do dia para a noite para você criar já o salão parceiro de cara, mas você podia ter dito, não, isso aqui vai ser um custo para mim. Eu não quero não isso agora. Se a galera quiser trabalhar, despesa, vai trabalhar, né? todo mundo, vai ser uma despesa. Não vai ser um investimento. E pelo contrário, é um investimento, porque você pensa no futuro. Se lá na frente o cara trabalhar aqui comigo 3, 4, 5 anos e depois me acionar judicialmente, né? Porque aí ele deixa de ser um parceiro e passa a ser seu funcionário. Isso. É esse pensamento que você precisa ter. E isso aí você tá de parabéns 100%. Porque tem pessoas que estão mais tempo que você, mas não pensam dessa forma. Hoje você tem quantos barbeiros? Hoje tenho 4. 4 barbeiros. Quem chegou primeiro foi o João. No caso, o João chega nessa mudança, saindo do condomínio. Foi, Pra ele o ponto trabalhou um físico. mês ainda lá No condomínio. Isso. Ele falou que até tava tipo um pouco desanimado porque disse que não tinha visibilidade, né? Aí Isso também te Ele, encorajou. que falou isso aí. foi, tipo, eu achei que, eu tenho certeza, né, que se continuasse lá, ele ia procurar outro lugar, porque, tipo, realmente, Ele é desenrolado Ia ser também. limitado, focado, né? ele é muito focado em crescimento, né? É. Em evolução, né? e ele realmente ia ser limitado, né? Ia ser sempre só o Cariri, porque eu sempre fui conhecido como Cariri lá, por conta que era só eu, passou uns 3 anos só tempo, sendo né? eu, né? Aí o pessoal Cariri acabou que levando esse nome, né? Carregou o nome, né? É. Você perdeu a sua identidade, né? É. Aí chega João, um mês depois de trabalhar no condomínio, abre na parte, nesse ponto que vocês estão hoje ou era um outro ponto? Não, nesse ponto que a gente Era tá nesse hoje. mesmo ponto. Começou eu e o João, foi rápido. De 2023 pra cá, 2 anos, né? 2 anos e... Foi em junho. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Um ano e... Foi de 2023, Não, vai fazer 2 anos e... 3 anos, né? Ano que vem. Não, faz 2 anos, pô, em Faz junho 2 desse anos esse ano. ano. Vai ter 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. Isso aí. Vocês estão fazendo conta aí também, tá certo, pessoal. Aí foi muito rápido, né? Porque Sim, tipo, começou eu e o João e a gente já começou com sistema de agendamento Sim, online. sim. Eu já tinha começado isso desde quando começou a pandemia, né? Porque Sim. o pessoal sempre... Muita gente foi aderiu- forçado a fazer isso, né? Antigamente sempre foi ordem de chegada, né? E é algo que hoje funciona bastante na barbearia. Porque já pensou se você chegar hoje aqui é uma barbearia, você chegar a ter 3, 4 na sua frente. Você passar 2 horas, 3 horas, Ou já mais, passou esse tempo, né? Então, aí hoje que o tempo é dinheiro, o tempo é precioso, né? Como o pessoal fala, Ô, não Fagner, vai não esperar. você Muito acha boa que ideia. perde algum cliente por conta disso, por estar com agendamento, ou você acha que ganhou cliente por conta disso? Eu acho que ganhou o cliente. Mas sempre tem esse lado, né? Muitas pessoas, até um dia desse, chegou um senhorzinho lá, aqueles bem ignorantes mesmo. Aí, quando chega na barbearia, a gente sempre tem a cultura de direcionar para a recepcionista, porque ela quem tá de acordo com o sistema, às vezes a barbearia tá cheia, Sim, e vai ver o sim. melhor horário, né? E dá uma atenção até É, melhor, né? é. O cara tá cortando o cabelo. Aí, quem tava era a Flávia, fica ali na porta. Aí a Flávia, fala ali com a recepcionista. Aí eu ia passando na hora pra vir pro banheiro. Aí ele falou comigo, eu disse, fala ali com a recepcionista. Esse oxi, eu vou perder tempo não. Ele falou até um dizezinho lá. Eu quero cortar o cabelo, né? Sem Isso aqui entrevistado, não funciona não, é burocracia, eu preciso ir pra recepcionista pra falar. Aí eu disse, eu não vou ser ignorante, né? Não, É um nem senhor, precisa. aí eu dei Isso as aí é pra costas. testar o seu atendimento. É. Eu acho que foi alguém que Foi eu que mandou. mandei ele. Aí... Mas tipo...
É uma casa isso A aí. galera É vai... uma porcentagem muito pequena, né? De repente você não agrada, né? Eu sempre coloquei assim, tipo, a minha agenda e a do João tava cheia. Aí eu coloquei um terceiro pra ser quem chegasse avulso, né? Aí começou a encher, aí eu coloquei o quarto. E agora, tipo, tá relativo. Aí eu tenho que ver se eu vou colocar mais outro. Mas eu tô segurando um pouquinho pra... Entender a demanda, É, porque teve um momento que você, dessa barbearia, nesse pouco espaço de tempo, você teve mais uma. eu tive uma oportunidade e comprei uma perto, né? Uns 400 metros. Aí eu já comprei com essa ideia. Tipo, se não for Não tiver o fluxo necessário, né? igual a outra... Mas eu comprei mais, tipo, a clientela, né? Pra Sim, conquistar sim, a clientela. Você ficou sendo mais visto, no caso, né? Aí eu aluguei, onde é a sede hoje, né? Aluguei o ponto do lado, ampliei e hoje tá 6 cadeiras lá. Com 5 Aí barbeiros. você unificou. Hoje é só uma só uma barbearia. só. Quando foi que a sua esposa decidiu sair do trabalho dela e viver esse sonho da barbearia Cariri? Pra ser a senhora Cariri. Foi em 2023 também. Não, foi em 2024, não foi? Em março. Quase um ano depois aí de que você abriu lá Foi com o quando João. ela saiu, a gente comprou a outra. Que era de outro rapaz. Você já direcionou ela pra administrar essa outra, no caso, né? Aí eu coloquei minha irmã lá, pra ficar lá na outra, porque minha irmã já tava comigo e já sabia do sistema, né? Só que ela ficava por trás, era quem fazia pagamento, essas coisas. Sempre foi ela que pagou o boleto. Eu mesmo sempre foi no... Quem cuida do real, quem cuida do real. Quem cuida do real. O que realmente Essa importa, essa né? parte do agendamento é algo muito interessante que muita gente ainda se prende a não fazer e não trabalhar. Só que eu comparo muito essa parte do agendamento que tipo, você formula uma ideia e diz, não, eu quero fazer desse jeito. É muito parecido com a questão do pedido feito no caixa. Muita gente reluta e não quer de jeito nenhum botar porque vai preocupado com a insatisfação do cliente. Lá tem, né? E aí foi uma coisa que eu comecei isso num bairro que nunca ninguém fez isso na vida. E hoje funciona muito bem e as pessoas hoje gostam. Desde essa cliente até disse, rapaz, eu gosto de pedir assim, porque na hora de eu ir embora, eu não preciso avisar ninguém, eu vou embora, levanto da mesa, vou embora e tal. Pago, né? E aí todo mundo se acostuma. Então, como você falou, o seu cliente ele já se acostumou e talvez como cliente eles se recusaram a utilizar esse serviço, mas depois começaram a enxergar que é um negócio que traz benefício, porque a maioria do ser humano hoje vive correndo, vive cheio de compromisso e um agendamento. Eu mesmo, quando eu chego na barbearia lá, que eu corto o cabelo, que eu termino, eu já vou, lavo o cabelo, vou trabalhar e o meu dia tá normal. E tu ainda fez um pacote lá. Eu que fiz os cara, um pacote, os a gente vai falar daqui a pouco, a gente já faz a divulgação do trabalho do cara, né? Com relação a essa questão que o Thomas falou, é cultural, né? Você vem de uma região, às vezes, de um bairro que não tem essa cultura de fazer, porque essa questão de pagar antecipado, por exemplo, a gente vê muito no shopping. Qualquer shopping que você vai, no Brasil todo, você chega lá, paga, pede, espera e vai buscar a comida para poder. Ainda tem outra coisa, a gente tem que ir buscar. A minha eu levo. Aí você vai na barbearia, por exemplo, você fala no WhatsApp, que é uma coisa que você dá com o celular o tempo todo na mão. Sem E a precisar pessoa parar, né? vai te atender rápido, vai dizer, não, tem horário. E às vezes acontece, dizer, tem horário para agora. Quer para agora, tem aqui uma pessoa disponível. E tal. é muito bom numa empresa você ficar no lado do cliente, ter essa visão. Sim, perfeito. Por quê? Tipo, eu via em outros aplicativos que tinha que baixar aplicativo. Quase ninguém gosta de baixar aplicativo. Às vezes a agenda do Não celular... é espaço Eu tem. particularmente odeio. Aí muitos aplicativos de barbearia tem que baixar o aplicativo. Não gosto disso. Mandar o cliente baixar o aplicativo para ter... É uma coisa que, tipo, só pra robotiza, você robotiza, né? Você não enche não humaniza. tem que estar procurando aqui, eita, aplicativo da barbearia Cariri. Algumas pessoas é vantagem, né? Mas quem tem, vamos supor, 5, 6 barbearias, eu acho que é vantagem ter um aplicativo. Para um controle, né? Para tudo, isso. né? Mas eu tenho um aplicativo que só vai o link. Às vezes nem precisa, não tem a função sem login, porque muitas pessoas Vai perder tempo. Não você gosta. deve facilitar o atendimento e ser o A mais única rápido coisa possível. que o link pede é para colocar o nome e o número do telefone pra gente entrar que em é contato. essencial, né? Isso. É o básico, né? Esse aplicativo... Isso se a pessoa quiser fazer no link, né?
Porque Sim, consegue, sim, seu o atendimento lá é WhatsApp. extremamente humanizado. Você falou no WhatsApp, vai ter uma se pessoa para quiser. atender. E É. muito rápido, inclusive. Porque das vezes que eu precisei, a resposta é muito É o que eu rápida. mais pego no pé da... Fique de olho no WhatsApp. Porque tem pessoas que, às vezes, mandam mensagem aqui, se não respondeu num minuto, pronto. Já Deixou foi você- para outro canto. Não foi pra outro e o canto, pior é que então não vai nem. esquece de- Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é nenhum serviço que se demorar a responder, a pessoa vai mudar. Mas você talvez corte esse cabelo, mas com insatisfação por trás, não é verdade? Vai E o perder dele o não. tempo ali, o time, né? pô, Ou porque então, às vezes, eu quer mesmo agendar esqueço. ali, vamos supor, você tá no trabalho. Aí, eita, só tem um tempinho aqui, eu vou agendar um horário pra hoje à noite. Aí, mandou mensagem, a pessoa só vai responder daqui a 5, 10 minutos. É o tempo da pessoa voltou pra... O pra- tempo de intervalo que tava Isso. de livre ali pra perguntar Aí, e tal. perdeu o tempo ali, né, agendou o horário. E são trabalhadores, seus clientes, É. né? São pessoas que estão, de certa forma, ocupados, né? E principalmente, às vezes você quer uma brecha ali no horário do almoço, né? É. Não largou agora, já quer ir e tal, antes de trabalhar alguma reunião. Ô Fagner, outra coisa que eu queria saber de você, que é importante. Qual foi o momento de outra virada de chave, né? Quando você percebeu que você precisava deixar de ser apenas barbeiro e tinha que ser gestor. Eu preciso me comportar como dono. Eu preciso enxergar diferente do que eu enxergava só para sobreviver, por exemplo. Por mais que a barbearia já estivesse aberta, você estivesse com a equipe, mas peraí. Eu acho que eu ainda estou atuando de forma Muito operacionalizado. muito operacional, Isso amadora. foi depois do segundo barbeiro. Porque eu vi que eu tava ficando sem tempo pra Pra- ter ideias, né? Que é importante, né? Aí percebi que, tipo, quando veio o terceiro, você vê sua agenda de 2 barbeiros cheia ali, mas meio que divide, né? Sim, sim. Aí você às vezes fica com o tempo um pouco livre, e aquele tempo livre ali Não é para descansar, não né? é pra descansar. É pra você ter ideias, né? Rapaz, tem um cara que é o Alfredo Soares, da G4. Ele diz o seguinte: de 7 dias na semana, se você não parar pelo menos 3 dias da semana para olhar para o seu negócio de fora e entender quais são as demandas que você pode evoluir, que você precisa mudar, pensar como gestor no caso, com certeza o seu negócio não vai evoluir mais do que aquilo que ele já está. Aí você começa a refletir justamente isso aí. Não é que eu preciso de um tempo de descanso, né? Você precisa, no caso, é um tempo para pensar, né? E olhar seu negócio, né? Exatamente. Quando eu vim conhecer o Thomas Burger, né? A lanchonete a em si. lanchonete em si. Agora no fim de ano. Foi o João que falou, né? E o Thomas foi cortar lá. Foi o Esse Igor, aí- o esse ali é Igor que me Thomas apresentou Burger. você. Aí eu disse... foi o Igor. Foi o Igor que me levou lá, o Igor me levou O lá. Igor foi quem levou muita gente, o Igor, viu? Uhum. Rapaz. Vai pedir comissão, não fala um negócio desse não. Aí eu fui lá, rapaz, não é porque eu tô na frente dele aqui não. Aí eu disse, quando a experiência já é na chegada, né? Quando você vê ali tudo bonitinho, bem organizado, O cara se dedica mesmo. não ficou só ali A gente limitado. falar isso na frente dele, só porque tá na frente dele mesmo. Muito obrigado. Mas Vou ficar de desde do atendimento do pessoal dele, a equipe também tem uma cultura muito forte. Por exemplo, a gente foi... Eu até mandei a foto pra tu, não foi? Sim, sim. Foi sábado? Foi Foi sábado sábado, agora, tava sábado. chovendo. Era uma novata que tava lá. Mas fez igual o galeguinho mundo. que sempre me atendeu. Atendeu igual, né? Falou porque ele o nome faz de cada clone, pô. ketchup. Do É molho. uma mocinha, uma jovem. Ela é nova. Tá Ele faz clone fazendo lá, teste. pô. Os meninos Aí são ele copiados, pô. implanta o DNA. É um chip, ele bota um Aí, chip. tipo, foi de onde eu tirei a ideia de, tipo, pra os meninos mandar os meninos, ó, fica oferecendo serviço extra. Se estiver aqui na cadeira, ofereça serviço extra. Venda, né? Venda. Você Venda. trabalha com comissão lá? É com comissão. Cada produto que a pessoa Tudo- vender, ele tem uma tudo porcentagem. lá Tudo dentro. que ele fizer, tudo que ele fizer. Se ele varrer o chão, ele vai ter a comissão dos cabelos que ele apanhou lá, né? Os cabelos não, mas cada um tem uma comissão, tem incentivo. Com certeza. É importante. Eu acho que eu tive lá pra visitar você, foi quando eu levei meu filho a primeira vez pra cortar o cabelo. De cara eu já gostei por conta do agendamento, que aí a gente
costumava esperar para cortar. E criança, você sabe que ele já não tem o hábito, não gosta, né, de cortar. E você ainda esperar. Demorar ali ainda, né? Mas você vê que o seu negócio respira cultura mesmo. Porque. Eu tive uma ideia conversando com ele. Eu gosto sempre de estar perto, eu absorvo aquilo que eu vejo que dá para minha empresa, né? Sim. Ninguém, vamos supor, tem pessoas que dizem, fulano não tem o que me ensinar, não. Não. Você tem que ter 2, 3 pessoas de inspiração, né? No máximo 3, para também não absorver muita coisa. Sim, não tem muito. E ouvir várias pessoas para trazer ideia para sua empresa. Às vezes tem cliente que fica sentado ali, que é dono do seu negócio, fica falando alguma coisa por menino e eu fico escutando, né? Eu tive na casa dele quando ele estava doente para cortar o cabelo, e ele me deu 2 ideias que eu implantei lá na barbearia, que eu implantei da seguinte forma para mim, né? Eu vi que no começo do mês é bom. Sim. O quinto dia útil começa... Fluxo, né? O fluxo é natural, né? É muito bom. Incentivei eles a vender, dei lá uma meta, que se eles conseguissem vender, subiria, né, o nível da porcentagem. Eu pago 20% em produto, subiria para 30%, 35%. De acordo com a meta atingida, né? E tem trazido bastante resultado. Porque no começo do mês eles veem que é bom, e também tem a do mês, né? Para que se eles conseguissem vender. O João consegue muito bem bater, os outros ainda têm um pouquinho de dificuldade, mas a gente sempre fica incentivando, né? E o João é bom, o João é bom de venda. Não é bom. Ele o João e agora tem o Davi. O Davi é desenrolado. É uma conversa boa que você... Só que assim, é um detalhe, a gente, às vezes, a galera escuta tá falando isso aqui e acaba entendendo que o barbeiro ali, ele vai sempre estar querendo empurrar, vender e tal. Mas detalhe, né, nisso tudo, a gente fala muito em cultura. A galera trabalha com os produtos da Euro, né? Da Euro, né? Que são da Europro, que é muito bom, inclusive. Que são muito bons. E que, de certa forma, traz resultado, né? Então, o barbeiro, como ele quer fidelizar ali, quando os caras falam do minoxidil, de outros produtos, não é só vender, é trazer resultados e o cara ficar ainda mais satisfeito e continuar cortando com ele. É porque ele vende não lhe incomodando para comprar. Ele vende demonstrando dentro da sua necessidade, detalhe, pronto, né? Isso aqui é bom para isso e tal. O cara reclama da caspa, ele diz, eu tenho um shampoo de caspa. Exatamente. E era o que eu ia falar, o shampoo de caspa é o mais vendido ali. O bicho é bom mesmo. Eu gosto de primeiro provar as coisas para depois testar, vender. Para depois vender. É importante. Em relação a... Você falou isso, né? Não é empurrar. Por exemplo, o homem já deu um grande passo. Antigamente o homem só ia na barbearia fazer o quê? Meu amigo Thomas, só ia cortar o cabelo. E olha lá, eu ia a cada 15 dias ou a cada 20, a cada um mês. O cara passava lá um borrifador de água, raspar na navalha e tá entregue, né? Hoje tá não. Tudo certo. O homem já deu um grande passo, faz limpeza de pele. Rapaz, uma coisa que eu via muito nas barbearias quando eu era moleque e não vejo mais. Pé da homem. Na sua barbearia tem pé da homem, não, tem? Tem líquido. Não é mais pé da homem, não. É o líquido homem. Não é pedra, não. Mas a gente só passa que é muito difícil de, às vezes, cortar. É porque o barbeiro ficou mais habilidoso, né? Porque agora tem toalha quente. Já foi um passo enorme. Eu vejo uma pequena dificuldade no homem ainda. Por exemplo, a mulher, quando ela faz selagem, faz química no salão, a dona do salão, quem tá fazendo o procedimento, diz, usa esse shampoo, usa esse. Vai lá e compra. E faz. E fica um bom tempo o procedimento ali, né? Dá resultado, né? Dá o resultado. O homem é o seguinte, a gente faz uma selagem ou um botox, qualquer química. Você tem que usar isso, não pode usar shampoo com sal. O homem vai lá no dia, lava com sabonete. O cabelo... Ei, bicho, o procedimento não prestou, não. É porque, na verdade... Mas a gente... tu usou que produto pra lavar? Não, eu usei aqui e lavei com sabonete. Mas eu falei ontem que não podia. É porque, na verdade, o homem... É uma diferença que eu percebo. O homem, quando ele vai em busca da barbearia, por exemplo... Ele vai... eu vou gravar um podcast. Ele vai lá dar o grau... Pra um evento, né? Pra um evento. A mulher não, quando ela faz o cabelo ali, ela quer que aquilo se mantenha por vários dias. Ela quer transformar, ela quer se transformar e se manter daquele jeito.
Mas Então aí- ela faz todo o esforço para que aquilo se mantenha, né? Mas eu acho que esse pensamento é que vem mudando, né? De manter a estética. Pra é todos uma os coisa dias, que né? é devagar, né? Porque o homem. Aí eu tiro pelo meu, pronto, eu fiz um botox hoje, tá tudo estiradinho. Mas amanhã eu vou chegar de novo e vou cuidar dele. Porque eu sou da área, né? Aí Você o cara, precisa o teu manter, fica né? sempre assim. Mas ele não vê que por trás, todo dia de manhã, eu dou uma escovada nele. Rapaz, tem todo um trabalho, né? Tem todo um trabalho. Passa uma Eita, eu pomada acho que esse específica. homem acorda 4 horas da manhã. Não, mas é rápido. Às vezes eu tento ensinar alguns dos meus clientes. Faz assim em casa, só penteia, seca com secador mesmo. Secando com secador normal, já vai deixar e você passa a pomada, já deixa mais ou menos como você quer. dá Você trabalho meu, já demais, tentei ensinar. Tá dando curso aqui, vamos se ligar, não. Ele Aproveite. mesmo, eu já tentei ensinar. Ô, Fagner, existe em algum desses momentos, do início, né, até hoje, independente de só você ou com a equipe, o seu maior erro, tipo assim, não, meu maior erro no início foi fazer tal coisa. Um dos meus maiores erros que eu acho na área foi ter um pouquinho o medo de sair, né? Tipo, apareceu uma oportunidade, aquela galeria Orquídeas ali. Eu fui um dos primeiros, pelo Gran Jardim Ordinário, mandou uma mensagem, vai abrir a galeria, tu não tem oportunidade. A interesse não? informação foi privilegiada pra Foi. você, né? Aí eu fiquei com a mente minha fechada pra isso. Oxe, mas eu já fiz meu ponto aqui. Depois eu vou postar nos meus stories as imagens de como era, né? Antes. Entendi. E tem até no meu Instagram. Subi, tem como era o ponto na frente de casa, né? Aí eu fiquei com essa mente meio fechada. E o Cardoso Rações, que é um amigo meu, que a gente começou junto, tipo, ele começou na área dele de rações e eu comecei na minha, né? A gente sempre trocava ideia um com o outro. Ele foi. Aí ele incentivou e eu fiquei meio assim. Aí eu acho que aí foi um erro Era um passo que você devia ter dado. ter no dado, caso, né? Bem antes. Mas que você corrigiu, talvez, espaço que Eu não deu, corrigi foi para um depois, outro né? ponto e tem dado muito certo, né? Eu acho que aconteceu no tempo certo, sabe? Também acho. Eu falei até pra Jaine. Sempre que eu passava ali de frente, ali já foi uma barbearia antes, cortava só um cara. Eu sempre achei ali bem centralizado, Onde é hoje. onde é hoje. De fato centralizado mesmo. E A você- E palavra é hoje, essa. tipo, todo mundo que vem daqui da serraria, passa por ali, vai pra... Eu tenho cliente do Cruzeiro ali. Porque passa pela Maria Mendonça e passa ali de frente pra cortar caminho, né? Já o caminho, Então, A verdade é que, assim, você começa... o público vai começando a ter outra visão a partir daquilo que você vai vendendo, né? Você tem usado o Thomas como exemplo e aí é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro. O Thomas é no Cruzeiro do Sul e tem clientes que... eu acho que o que ele recebe todo dia de pergunta, bicho, por que tu não abre lá embaixo? Aqui embaixo, É né? verdade. Por que tu não abre essa parte? Tu deveria abrir, tu deveria... Com certeza ele sabe disso. Mas assim, a pessoa que tá dizendo isso a ele, ela saiu de casa, aqui de baixo, e está lá na lanchonete dele, lá em cima. quer o conforto, né? Assim, Mano. Ele quer só estar mais perto, tá mas ele mais usufrui do meu serviço, do meu produto, onde ele estiver. O Juliano da Barbuta, né? Falando dele de novo um pouquinho. Ele disse que você tem que começar o seu negócio. Você tá aqui hoje, ali no Royal, como eu tô, no Destaque Gomes ali. Aí você tem que colocar no Village e assim criando uma teia de aranha, né? Pra poder ir se espalhando. Não que nem você falou, né? Às vezes tem pessoas que perguntam para o Thomas colocar aqui embaixo. Pela minha ideia, eu acho que não é interessante. Você vai... Porque vai ficar muito longe. A isso. logística, né? Fica uma coisa muito dispersa, aí o cara não consegue se dividir nos dois negócios, né? E como o negócio dele é algo de alimento, né? Ele já abrange ali, eu acho que tipo Village, já abrange Destaque Gomes. Com o delivery você consegue atingir outras regiões, né? Então a gente tem que pensar muito bem ao colocar o negócio. E eu coloquei isso na mente também. Porque ele já trouxe de lá. Do Sem curso que dúvida, ele fez. Sem dúvida. Ô Fagner, como é que você escolhe hoje o barbeiro? Toda vez que vai entrar um barbeiro novo, eu vi que você vai de acordo com a agenda, mas o que é que a pessoa precisa ter para se encaixar no perfil da barbearia Cariri? A nossa área da barbearia
sendo bem sincero, como dono, ela tá um pouco prostituída, né? Sim, sim. Muitas pessoas fazendo curso achando que vai ser uma coisa, querem muito rápido, e é uma Isso. coisa rápida. Porque para você hoje fazer uma faculdade e tirar aí seus 3.000 reais, eu acho que é professor hoje, né? São poucos cursos que dão uma remuneração dessa aí. De imediato, né? Imediato. E você Mas tem que ainda estudar assim o quê? você passa 4 anos. 4 vamos dizer. anos para você fazer um concurso, às vezes entrar na escola particular para tentar ganhar isso. Né? Trabalhar o dia todo. Não for né? não o falso, não for 6 anos. Então, e barbeiro, você com 6 meses, 1 ano, se você se dedicar, você já tá na área de trabalho, no ramo da barbearia. Então, e o pessoal ainda quer, acho que com 2 meses já quer entrar Já numa quer, barbearia, já quer ganhar dinheiro. Ser o expert, né? Eu acho que é uma área que precisa, né? Mas a pergunta sua foi Como é que você se escolher, seleciona? né? Eu errei bastante também em relação a isso. O João, quando eu escolhi o João, a gente fez de acordo com o que o Juliano tinha passado pra gente. E foi certeiro. Foi logo de primeira. E foi o primeiro. Eu falo pra ele que, tipo... Acho que ali o Santo casou, né? Eu falo pra ele que, tipo, ele gostava de tomar um fim de semana. Aí ele disse que chegou uns 2 dias meio assim. Aí eu, eita, barbeiro chegar. Aquele fedor de E cachaça. tem um contato muito próximo né, com o cliente, né? Aí, mas ele mudou, né? Tipo, parou de beber. E tem trazido muita felicidade pra barbearia. Aí eu escolhi alguns por indicação. Mas hoje a gente tem uma cultura já, uma lista feita como escolher, né? Uma pessoa. Um passo a passo, né? No passo a caso. passo. Tipo, um checklist. Porque não tem como a pessoa saber assim, tipo, conhecer a pessoa naquele horário, né? Acho que todo mundo. Mas é mais ou menos com currículo, essas coisas. Na nossa área não tem currículo. Não, tem que cortar. O máximo. No máximo é tipo, se ele trabalhou em alguma barbearia, você ligar pra Sim, outra e tem a perguntar sobre ele. referência, né? Essa questão. Mas na nossa área sempre o outro não vai falar bem. Porque saiu, muito né? Difícil, né? Muito difícil. Talvez Tipo, é mais fácil, tipo, vamos supor, o Thomas contratar alguém e ligar pra outro, ele falar como era a pessoa, trabalhou, falar melhor do que o outro dono falar bem do colaborador, né? Entendi. Então aquilo você tem que avaliar. Essa questão da contratação é importante. Você falou no João. O João, a gente conhece ele, né? E acho que quando ele assistir, com certeza ele vai perceber que a gente falou bastante nele. Mas é importante você ter pessoas que te levam para cima, né? Principalmente dentro do negócio. Eu sei que a sua esposa tá com você e não abre mão, tá ali batalhando o tempo todo. Mas tem uma pessoa que corta e que admira o que você faz, que compra o seu objetivo, a missão do seu negócio e coloca em prática, é muito importante, porque quando você não estiver lá, o negócio vai estar funcionando do mesmo jeito. E isso, para mim, é uma coisa fundamental. Quando... Assim, eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes em um negócio, né? Pessoas, processos e sistema. Acho que você tem essas 3 coisas na sua barbearia e, com certeza, ela está aí num patamar assim, de evolução absurdo. Então, assim, quando você fala de pessoas, você tem uma pessoa que está ali do seu lado e até lhe cobrando, né? Rapaz, acho que tu precisa fazer mais um curso, acho que precisa ficar um pouquinho de fora, olhar mais pro teu negócio, trazer uma inovação. Entende? Então, assim, quem é que está ali como, no seu caso, é um terceirizado, é uma outra pequena empresa dentro da sua empresa, mas por que ele estaria lhe cobrando? Se ele não tivesse interesse que o negócio crescesse, entendeu? Então, isso é muito importante, Até o ponto de selecionar a pessoa para trazer para o negócio é importante justamente por isso. Vai que o cara tivesse, não, faz isso não melhora isso não paga comissão, não coloca meta, então, tá só colocando negócio para trás, entendeu? E não, a galera compra a ideia e isso fica bem mais fácil de ser implantado. Eles trazem bastante ideia. Algumas eu vejo que para minha realidade. Porque às vezes, vamos supor, hoje a internet mostra bastante coisa, né? Sim. Vamos supor, às vezes uma barbearia
numa área mais nobre, às vezes não é para nossa realidade, né? Com certeza. Tem que ter esse filtro, É. né? Mas eu sempre tive em mente de colocar uma barbearia num local que todo mundo quisesse ir. Eu sinto isso hoje, né? Que a maioria do meu público ali, eles gostam de ir para a barbearia. Porque eu coloquei poltronas confortáveis, não visando em tipo o quanto custava. Eu sempre tive essa Sempre vontade. enxergando como É, investimento, é. né? Sempre buscou o conforto, né? Senão, Tem de coisas todas na as sua formas. barbearia, por exemplo, que a pessoa não precisa pedir para acontecer. Você já oferece o seu serviço com tudo aquilo incluso. Entendeu? Para lavar um cabelo, que eu acho que é básico hoje numa barbearia. Você não precisa. Tem barbearias que você precisa pedir, ó. Eu preciso lavar o cabelo. Na sua barbearia, não. É procedimento. Você tem Já esse chegou o processo. cliente para mim dizer, aqui lava. Tipo, Gastou uma pergunta. mas ele perguntou antes de, tipo, a gente chegar Antes no de passo. cortar, né? É. Só que aí, tipo, vem na minha mente. Então, eu tenho que direcionar a recepcionista o que é que ele vai fazer, né? Aí a recepcionista, às vezes, muito cliente chega perguntando o valor. Aí ela já coloca. A gente corta, lava e finaliza. Então, finalizar... Mas o que é finalizar? Alguns clientes perguntam o que é finalizar. Na escova. Deixar penteado, né? Só Isso te conta no final. é o básico para qualquer barbearia. Desde a de barro... Para algumas vai ser uma perca de tempo, né? Muitos donos não pensam isso, né? Pra maioria da galera. Mas vai é o que eu perder. mais pego no pé dos meninos. Só que aí é onde Finalize. tá o diferencial e você conseguir precificar Pronto, melhor, eu né? tava atendendo uma criança, o pai dele falou que... E pronto, agora ele vai ficar até amanhã sem tomar banho. Sem lavar o cabelo, quer dizer. Sem molhar o cabelo. Porque ficou arrumadinho o cabelo. Ficou topete. Eles que ninguém mexe nesse topete dele. Então, Todo dia ele vai passar lá. Pra fazer... é algo simples e diferente, né? Sim. Não é só tipo a criança sair com o cabelo molhado, penteado, igual a mãe faz em casa. Não, tem que fazer algo... Agora, um dos detalhes, né, Fagner? Que eu observei na tua barbearia. Grande maioria, pelo que eu percebo, onde eu já passei. A grande maioria das barbearias não tem, assim, essa vontade, esse prazer, esse desejo de cortar cabelo de criança. E eu percebo que existe, assim, desde a placa na frente da barbearia, né? Da sua fala e tal. O que é que fez vocês tomarem essa decisão de, assim, não, a gente precisa atender muito bem essas crianças, porque, de certa forma, por mais que dê trabalho às vezes, mas traz faturamento igual o adulto. Primeiro você precisa gostar... De lidar, né, com a criança? Não, né? gostar de fazer, do que você faz, né? Sim, sim. E gostar de criança. Eu gosto de atender criança. Eu nunca vi trabalho nenhum em atender criança. Aí, a criança... E outro ponto, para o lado da empresa, é que a criança vai trazer o pai, vai trazer um tio, vai trazer... o parentesco, né? Se não vier, mas vai conquistando aos poucos. É mais Vai uma acompanhar geração, sempre, né? né? É mais uma Isso. geração na sua barbearia, né? Isso. E o pai acaba querendo... Vamos supor que o pai gosta de cortar em algum lugar, mas o cabelo do filho dele tá ficando bem cortado toda vez que E o vai. menino gosta, né? E o menino gosta, que o pai acaba indo. Rapaz, tem um ditadozinho É uma isca, que né? eu escuto. É uma isca. Tem um ditadozinho que eu escuto dos meus avós. Diz assim: quem meu filho beija, minha boca adoça, né? Então, se você trata o filho de alguém bem, meu amigo. E é algo difícil, né? Porque assim, como um pai de criança, você entende que já levei em A, B, C e tal, e a galera Não sempre deu corta certo. com certa satisfação. Outro público que eu gosto de atender e que eu sempre vi assistindo uma vez o jornal, a mãe falando que tinha dificuldade, que as pessoas não entendem, é crianças com TEA, né? Do espectro autista. A gente atende também lá. Muito bom. Então, É um nicho, né? É um Hoje grande no diferencial. mercado. então, não é que muitas pessoas vão achar que é tipo, você está visando só a empresa para trazer público. Não. É uma necessidade. Vamos Sim. supor, quantas mães não chegam... Não consegue cortar. Chega lá de- falando, vocês cortam cabelo de criança autista? Porque, vamos supor que já tenha passado em 3, 4 barbearias ali. Ela não diz que é só uma criança, diz que é autista porque já foi recusada em alguns lugares, Isso. né? Entendi. Inclusive, Aí- vou lançar aí, viu? Próximo evento do autista lá do Thomas Burger. Vou levar. Vai porque ter esse a ano foi Carerê, muito bom. barbearia Quando Carerê. eu vi que ele
ia fazer, né? Eu até falei com ele. Foi, só que foi bem Mas em foi de cima última já. hora. Mas ano que vem a gente Mas vai ano fazer que um vem tá trabalho bacana. organizado. Porque aí a gente já divulga o seu trabalho, porque assim, a gente reuniu 60 E crianças. tem mães que vão daqui de baixo cortar lá. Porque Importante. Você faz não um acha trabalho lugar, né? diferente, né? E assim, eu acredito que você, muito mais do que o lucro, você numa situação dessa, você visa suprir a necessidade de pessoas que estão ali precisando resolver um problema e você tem a solução, eu acho né? que cada pessoa tem o seu mundo, né? Então, essas crianças, ela tem o mundo dela, né? Criança, adolescente, adulto. Então, você tem que se adaptar ao mundo dela, né? Exatamente. É por isso que, muitas vezes no WhatsApp, a mãe já fala, corta cabelo de criança autista. Aí a gente já tem uma mensagem automática, Já que é a pronta, né? humanizada, né? Que atende. Aí a gente faz tipo um questionamento. O que é que a criança gosta? O que é que ela não gosta no ambiente? Tem um Nossa. cliente da gente lá que ele tem que colocar o adesivo na tela da TV. Porque eu esqueci o nome que se dá. Que ele tem hiperfoco. Hiperfoco. Aí ele tem que colocar um adesivo. Pra direcionar o olhar Muitos dele. donos não vão deixar, né? Porque é aquele adesivo. E tem até... Ele não pode ver a cerveja da Banduais. Porque ele quer tirar todas as coisas pra colocar na TV. Ela já pede pra gente tirar. Então E você se adapta para o cliente. Não, lá na barbearia do Cariri, os meninos aprendem a chupar É foda pirulito. mesmo, velho. Você sabia, Tom? O menino aprende a chupar pirulito, pô. E é, O Fagner é doido pra né? pegar um pirulito. Ele diz, ó, você gosta de pirulito? Aí ele já pega um e já dá um ao menino. Então, na profissão da gente, a gente tem que se adaptar a todo o público. É Não é se verdade. limitar Você lida ao- com todas as idades, com todas as crianças, né? Adulto, Todo mundo jovem, que vai idoso. lá se sente bem, né? Sim. Você Então você consegue... tem que ser... É interessante porque é uma pergunta que eu lhe faço. Eu acho que para cortar cabelo, por mais que tenha curso, por mais que tenha o aprendizado na prática ali e tal, mas eu acho que exige um pouco de talento. Né? Acho que a pessoa precisa realmente ter um pouco de talento para fazer aquilo ali acontecer. Mas só o talento não basta, né? Tem que ser... E um detalhe também que eu percebi, estava esses dias fazendo avaliação. É muito difícil encontrar barbeira, né? Isso, tem uma lá... Lá na barbearia dele Esse tem cara uma tem de barbeira. tudo. O Chico concentrou muita coisa diferente lá no Hoje negócio a equipe, dele. para não falar que só foi o João, os outros não ficar chateados. Não, mas a gente Toda fala a equipe João. hoje tá Não, bem sim, alinhada. sim, O sim. Matheus, o Davi e a Flávia. Não, você tem uma Faz equipe um bom de trabalho, verdade, né? né? Faz um bom Assim, trabalho. e eu disse, Marcelo, pronto, do primeiro dia que eu fui lá. Não, o primeiro dia eu fui com o Igor. E aí depois eu precisei usar o WhatsApp para ver como é que funcionava a questão de agendamento, que eu nunca tinha usado em barbearia. E aí no dia que eu falei, o atendimento foi muito rápido, como a gente já falou aqui. Resolvi o tal, fui lá, cortei. Depois que eu cortei, chegou uma mensagem no celular, tal, falando como é que tinha sido a experiência, algo do tipo. E eu fiz questão de printar e mandar pro Marcel. Eu disse, bicho, olha pra isso aqui, velho. Pra falar de organização, porque eu sou hoje apaixonado por gestão, organização e cultura. Eu sou apaixonado. Já Eu chego num aproxima, lugar, aí já me aproxima. Então, quando eu vi tudo isso, eu disse, bicho, olha isso aqui. Os caras têm sistema, os caras já salvou meu número e tal. Então, eu percebo que desde o meu primeiro contato, você já tem uma cultura que funciona muito bem. Mas a pergunta que não quer calar, isso aí, desde o início tu já disse, não, vai ser desse jeito, ou você ouvindo o Juliano, ouvindo essa turma, ouvindo o senhor Elias, toda essa turma que já está muito à frente, você foi implantando. É por isso que eu falo, né, sobre a frase. Onde as pessoas veem limite, eu vejo oportunidade. Quando começou o agendamento, eu pesquisei questão, essa cultura a gente foi aprendendo aos poucos, né? Quando eu coloquei a minha irmã, aí o aplicativo que eu uso é bem completo. Ele já foi se atualizando, falando, agora você pode mandar mensagem para o cliente da seguinte Lembrando. e já vai com o nome. Ali parece São os disparos, né? é bem humanizado, né? Mas algumas coisinhas ajudam, né? O sistema Sim, ajuda com a gente. certeza. A ideia é essa, né? Aí, e sempre eu sempre cobro também o rapaz do aplicativo, né? Quando eu Pelas tenho alguma atualizações. ideia, eu tenho algumas ideias, eles pedem que a gente manda, né? Porque esse aplicativo ele abrange tudo. Não E- só é E sabe salão o e que? barbearia. Quando eu falei do que ele tinha lá, que eu achava muito bom, que apesar do espaço que ele tem, não ser um espaço gigante,
mas é um espaço confortável. Você consegue ter um espaço para espera do cliente. É. Você consegue ter um espaço para o seu próprio colaborador lá, a galera que trabalha, conseguir ficar descansando, né? Você tem uma certa copa lá. Então, assim, eu vejo gente que está mais tempo, tem outros... E não estou falando só de barbearia, não. Estou falando de comércio, de serviço. Lidar com vários segmentos, né? Então, assim, e não tem, cara. Não tem, não pensa nisso. E o cara vai ficar aqui no horário de almoço, não vai dar tempo dele ir em casa, por mais que ele more perto. Questão Ele do tem um bem-estar, lugar né, do próprio aqui para colaborador, ele né? almoçar. Ele tem um lugar aqui para ele ficar Teve confortável, um né? rapaz que veio trabalhar comigo falou que o outro dono tinha tirado a água pra botar só pra vender. Eu disse, rapaz, Faz isso não. eu tenho as duas opções. Sim. Tenho lá café pra vender E Café café... de graça. de Ah, graça. Eu comprei um garrafão de água por R$3 esse dia. Então tenho água pra vender e tem água para o cliente Bom, que tem a já da casa e tem a mineral, é, né? Uma curiosidade, Fagner. Você sempre trabalhou com os produtos à venda ou essa ideia de ter essa parceria com produtos, né, de estética ali, pomada e tal, veio depois só? Não, sempre tive. Você já tinha essa ideia de vender o produto também, né? Já. Isso é muito bom. Muito E a gente bom. a gente até implantou, e se futuramente, graças a Deus, a gente abrir outras, eu já vou colocar de perfumaria, né? Sim, A área de Dentro perfumaria. é porque você já tem um cliente, né? É. É muito interessante É, essa não, sua é, visão. Falou em estética, Você mano. tem o seu cara cliente quer já levar- dentro da loja, então Exatamente. você não precisa estar trazendo pessoas para É, dentro. e como eu falo, né? O povo não, o cliente ele não tem muito tempo, né? Às vezes trabalha demais, não tem tempo. De ir numa de um loja, dia ele do consegue namorado cortar o vai vir cabelo. agora. É. Não tem tempo de comprar um presente, já tem lá o perfume e a pronta Exatamente. entrega. É, o kit, Exatamente. o cara Porque, já tipo, tá o cara fazendo vai- propaganda. O cara vai fazer minha- a barba. A Rapaz, minha bicho. esposa, que é a dona da perfumaria, já faz tudo bonitinho, né? É mesmo, bicho. É. Rapaz. Então não vai ter desculpa no dia que você for lá não comprar o perfume. Mas é interessante essa visão sua mesmo, porque na maioria das vezes o cara vai na barbearia nas pressas e tal. Pô, tem um aniversário hoje pra ir e tal. Tô fedendo. Não, a gente deixa não, nem tô fedendo, pô, porque a gente deixa pra comprar o presente. Ah, de o última presente, hora verdade, mesmo. verdade. Se não comprei nada tal, se não, pô, é o quê? É mulher ou homem? Não, eu tenho aqui, tem um produto A, B, Ah, vai mas não tem embrulhar, embalagem, tal. tem. Tem embalagem. Então, assim, é muito interessante ter essa ideia, porque tem gente que fica se preocupando, muitas das vezes, em abrir outra empresa. Ah, não, precisa abrir outra empresa, porque eu vendo muito bem perfumaria, tendo uma barbearia. E aí abre 2 CNPJ, vários colaboradores a mais, ponto, aluguel. E você fez o quê? Você pegou ali dentro do que você já faz, com o público que você já tem, e conseguiu criar uma nova empresa. Tu tem uma ideia de quantos clientes cadastrados você tem hoje? Eu olhei na última vez tinha 2.000 e poucos. É muita gente, viu? Ativos, né? Não, ativo não. São clientes que São já passaram clientes, lá. Já passaram Tá. lá. Ativo tem 1.000 e pouco, olhei mês passado. Nessa modalidade que você tem, fala um pouquinho daquele contrato que você tem lá, dos pacotes que Como você funciona, faz. Porque né? tem gente que faz o contrato, mas só faz de boca. Você lá, o cabo assina, realmente... É. O que eu tenho é diferente um pouco dos outros, do que os outros usam, né? Sim. Eu usei de forma, é como eu falei, em alguns lugares a ideia não é para você. Então, mesmo tendo um certo... em questão de pacote, eu errei um pouco, coloquei de forma ilimitada. Para o nosso público, tava indo muito, os barbeiros estavam ganhando pouco. Aí para nem o cliente sair perdendo, e nem a barbearia, e nem o colaborador, eu fiz limitado, que o cliente tem um desconto, aquele que vai com frequência, mais de uma vez ou duas por mês, e todo mundo fica feliz, satisfeito, né? Que é importante ter a satisfação do cliente. Aí uns clientes que já usava, teve um pouco de um impassezinho, né? Mas aí a gente explicou, né? a gente explicou, uns deixaram de fazer, mas depois viu que realmente fazia sentido, voltaram, né? Então, foi outra coisa que, tipo, eu errei, mas ouvindo os meninos também, né? Os colaboradores, e vendo também cálculo pela empresa que não deu muito certo, né? Então, mas aqui embaixo, muitas barbearias usam de forma ilimitada. Mas é um valor mais alto. É. Não, às vezes até o mesmo valor.
Não vou ser hipócrita, né? O cliente vai passar, oxe, vocês que era mais caro? Não, até o mesmo valor. Mas aí não sei como funciona, né? Mas atrapalha, né? Mas você foi honesto, atrapalhando, né? Não tá percebendo, né? Mas você foi honesto, né? Você chamou a pessoa. Aí deu certo de forma de tipo, a gente fez um pacote corte e barba 4 vezes no mês, 1 vez por semana. E só corte também. E tá funcionando de boa. Tanto para os meninos, para o cliente. E assim, eu fico observando, às vezes, quando eu assinei o contrato, eu fiquei pensando, bicho, isso há 5 anos atrás, eu ouso dizer 5 anos. É um absurdo. Há 5 anos atrás era um absurdo alguém dizer que ia assinar um contrato para ir na barbearia toda semana, pô. Porque o homem realmente sempre foi muito displicente, pô, com a vaidade. 5 anos atrás você tá sendo generoso. Não, Vamos colocar aí 3 anos atrás. Eu falo 5 anos porque é bem ali 5 anos, né? Vamos ser sinceros. Era algo impensável. Impensável, de verdade. Porque eu, particularmente, eu ia na barbearia quando meu cabelo... Quando eu era pivete, era quando o cabelo tava fechando o olho. Depois de velho, quando o cabelo já tava parecendo um pai da mata. E aí, eu assinando lá, eu disse, bicho, como o cenário mudou e como precisa se adaptar o segmento. E aí você entende também que... Eu penso assim... Não é um prejuízo para o dono da barbearia, porque eu fico tranquilo 15 dias sem ir na barbearia, né? Mas, se eu faço um contrato e o benefício existe para mim, é bacana porque eu vou toda semana, mantenho o padrão. E para vocês também é interessante porque você fideliza, porque aquele cara não vai mudar de jeito nenhum ali naquela semana, porque a gente corta um mês em uma, um mês na outra, não. Esse cara vai cortar um mês inteiro aqui. Para o barbeiro, a comissão de repente seja um pouco menor, mas ele garante 4 vezes no mês. Então, dá basicamente o mesmo valor. Então, assim, é muito bom fidelizar, né, o cliente e detalhe também, uma coisa que é importante vocês ouvirem, que eu tinha sempre esse receio de fazer um contrato e o jeito do corte, a agilidade e tal, a qualidade ser diferente. Não, foi e do contrário, eu percebo que assim, não existe pressa, o negócio é bem feito, assim, com o cuidado que foi feito desde quando era pago de forma avulsa. Então, é muito bonito de ver isso acontecendo. E eu perguntei sobre a cultura anteriormente, e você falou mais do sistema e tal. E a cultura com os colaboradores? Quando você começou a, de fato, aplicar? Porque eu percebo que o padrão de atendimento, você falou da minha atendente lá, e eu percebo que o padrão dos meninos, assim, eu nunca cheguei lá para estar gritaria, para estar palavrão, para estar foco, né, perdido, né, a galera de sandália e tal, assim, a gente consegue, independente, você, sem, sua esposa, sem, seu irmão, período eu vi que ela estava de férias e tal. Então, assim, eu sempre percebo que existe uma cultura ali que funciona, não é uma cultura que funciona só na sua presença. Então, quando foi um momento determinante para você aplicar, ou isso já vem de um espelho seu, que você já faz muito bem, as pessoas copiam? Como eu falo, sempre a gente vai melhorando, né? Até hoje a gente, quando vê alguma coisinha... Nunca vai estar pronto, não começou perfeito, mas sempre a gente tem que ter essa visão, ter a mente aberta para... Não, isso necessita. Foi rápido também a gente implantar a cultura, né? Estudando e vendo... O que eu falo para os meninos, como a gente atende é uma forma direta, né? Com o cliente, vamos supor que, como na minha tem 6 cadeiras, naquela cadeira tem uma pessoa que pensa de uma forma, nessa tem outra, nessa... Todo mundo pensa diferente, então a gente tem que ter cuidado. E vai estar em dias diferentes, né? Inclusive. A gente tem que ter cuidado. Mas na barbearia não tem brincadeira? Tem. Acho que vocês já viram. De forma saudável. Saudável. E saber o momento, né? Tem o POP, a gente tem um POP lá, né? Que é Procedimento Operacional Padrão, que fala lá no POP que é proibido falar em jogo. Mas, onde tem homem? O cliente puxa o assunto, né? Só que eu disse aos meninos, vocês têm que saber entender até onde vai, até onde dá pra você ir no assunto. Se um cliente falar já de forma direta que não... Você tem que ter esse feeling, né? Saber que ele não gostou. Entender qual assunto está interessando. Eu falo que barbeiro, ele tem uma faculdade que faz, né? Que é de comportamento de pessoas, né? Esqueci agora. Psicologia, não? Não, é É uma terapia. O cara tem que ser terapeuta. A minha prima tem. Ela tá trabalhando com isso hoje. Que é o comportamento da pessoa. Tipo, eu tenho essa visão desde quando o cliente abre a porta
aí até a recepção, até ser atendido, até finalizar. Como é mais ou menos ele. Por exemplo, tem cliente que chega lá, fica balançando as pernas, olhando pro relógio. Então os barbeiros têm que ter esse feeling. Então se ele tá fazendo isso, vamos supor que ele tá agendado e tá olhando pro relógio, então ele tá apressado, tá? Entendeu? Aí você tem que ter esse feeling de observar o seu cliente. É uma coisa que tá sendo ainda bem resistente, que os meninos não estão tendo esse... Sim, mas é questão da Mas, adaptação, sim, mas você tempo, sabe né? que Mas tem. a cultura... Ela pede isso, né? É. Então a gente tem pop pra tudo. Desde quando o cliente tá senta na cadeira hoje, perguntar o nome, como ele deseja o corte, ficar de frente pro cliente. É uma coisa básica também. É. Às vezes é trocar uma navalha ali na frente do cliente para que ele Isso. veja. Antigamente eu trocava a navalha quando o cliente tava com A toalha. a toalha. Os clientes já confiam na gente, que é antigo, né? Mas um novato... Aí o que é que eu faço hoje? Eu digo aos meninos, quando for colocar a toalha para esquentar, é o tempo de você vir passar o creme, de barbear e trocar a navalha, que ele vai estar vendo. Na frente do cliente. Na frente do cliente. Fagner, qual a importância que você vê na questão do treinamento? Porque parece que cortar cabelo é uma coisa que você aprendeu uma vez, corta e tchau. Não preciso fazer mais nada. Já sei cortar se todo dia. atualizar, né? É necessário, você acha importante a Eu acho atualização. E também, dentro dessa mesma pergunta, com que frequência você acha que é necessário ter esse treinamento, buscar esse conhecimento, aperfeiçoamento? Você fala interno, né? Sem ser Sim, buscar sim. O treinamento eu acho importante e eu faço todo mês. A gente tá até falando comigo que tá com uns 2 meses que a gente não faz, porque tá tão bem alinhado, mas Que sempre... você não tá mas não sujeito. pode, né? Não. Não Zona de pode conforto, falhar, não né? pode ser na falha, né? É. Então, todo mês fazer e trimestral fazer sobre como a empresa tá andando, né? O que é que tem que melhorar. Então, eu acho que toda semana, só se for para um bar, eu faço de forma individual. Toda semana, né? Não O é que tá dando mais, vamos supor, não tá seguindo muito bem. Aí eu acho importante agora toda semana fazer com toda a equipe. Eu acho que já fica cansativo, né? fica Dependendo da cansativo. situação, né? Mas você tem esse pensamento de que é necessário, É necessário. fazer. E não só do corte, né? É Não. muita coisa Não, discutida ele às no vezes não treinamento. fala nem sobre corte. Exato. É muito mais Às sobre vezes, comportamento, sobre gestão, tudo, né? Tem um dono de barbearia que fala que o corte é 20% da empresa, né? Só. Na nossa área da barbearia. O meu também, o sanduíche é 20%. É O resto é importante. o contexto geral é que... Ô, Fagner, um detalhe. Ali, né, com uma barbearia daquela, não sei se você já parou para pensar nisso, mas com a ideia de abrir uma barbearia hoje tendo 4 colaboradores, né? 4 pessoas que ali, junto com você, dividem os sonhos deles também. Tenho certeza que todos aqueles têm um sonho de ter o seu negócio e aprendem muito com você. Eu digo a todo mundo que quem não aprende numa empresa que tem cultura, ele não vai aprender nunca mais. Porque aí é a oportunidade dele aprender e fazer no dele igual e dá muito certo. É quase impossível. Mas tem algum momento com essa galera que está com você, né, de João, do início, a outras pessoas que já passaram, algum momento, alguma fala assim que deixou emocionado, assim feliz por estar marcante, por estar ali também junto com o seu sonho, ajudando outras pessoas a evoluírem, porque eu tenho certeza que a galera hoje vive, né, a questão financeira, a questão de bem-estar, né, no ambiente de trabalho. Tem algum momento que te marcou, ou do funcionário ou do próprio cliente mesmo, alguma fala? Um momento que me marcou assim bastante foi o Samuel, que é um cliente que ele trabalha na área de mecânico, né? Ele hoje montou a oficina Eu sei quem dele. Conhece ele? Ele falou que, tipo, várias coisas que ele faz inspirou em mim, né? Então é bastante gratificante, né? O Thomas sabe quem é o Samuel. Sim. O filho do Samuel, o cliente nascido do Thomas. O filho do Samuel é o único que pode chupar picolé dia de terça-feira lá, pô. No dia de terça não sai não, picolé grátis não. Aí, É importante ouvir isso aí, né? tipo, a gente vê que tá indo no No caminho certo. né? Cara, eu sou um cara chato aqui desse podcast. Eu vou deixar ele ser chato não, peraí, segura aí. Mas o Samuel um dia chegou, inclusive, que eu acredito que eu senti a mesma sensação que você.
O Samuel chegou um dia lá na lanchonete e fez início do expediente. Ele disse, senta aqui pra eu conversar rapidinho contigo. Eu disse, e aí? Ele disse, bicho, como é que tu faz pra gerir isso aqui? Tem alguém que te direciona? Tu aprendeu, tu fez curso, tal. Porque assim, eu vejo tudo tão direitinho, tão negociado tão direitinho. Eu fiquei pensando em casa, eu disse, não, eu preciso saber de que água esse cara tá bebendo. Aí assim, essa fala dele me deixou assim, eu disse, rapaz, é massa, assim, a gente tá fazendo as coisas e tem muita gente vendo e aprendendo, né? É o feedback de onde a gente não espera, né? De onde a gente não espera. E aí eu passei, acho que umas meia hora conversando com ele, falando assim, que eu já empreendo desde moleque e tal e tudo, mas que tudo é voltado para os processos, tudo, eu acredito que o processo, como o Marcel falou, é um dos pilares que se você não tem, a gente almoçou agora num estabelecimento, que o cara falando justamente em processo, a questão de ficha técnica, o cara tá há 13 anos no mercado e tal, e você começa a perceber que não tem segredo no negócio. Eu acredito que os processos, a cultura, a gestão, ela é muito importante, e tenho certeza que não só o Samuel. Tem muita gente, né, olhando para o teu trabalho e se inspirando. Tem muita gente que não diz, tem dono de barbearia, tem muita gente olhando ali, vendo a sua evolução e não fala. Mas assim, você de fato deve inspirar muita gente e é algo que você não tem noção. Com a rede social hoje você chega em vários lugares, né, e é fato desse trabalho bem executado que hoje eu sou cliente porque eu avalio muito tudo, um contexto geral. Como eu falei, você falou 20% é o cabelo e é de fato. Talvez o cabelo saia torto. Se eu for bem atendido, eu saio feliz da vida. Ainda que não é o que acontece no seu estabelecimento. Estou só usando uma referência. Mas é isso, né? Quando você consegue espelhar, né, a que a gente fala direto, o virtual com a realidade, o que a rede social mostra é o que realmente acontece lá. Isso aí, bicho, eu acho que é o melhor alinhamento que um negócio pode ter, é conseguir trazer essas duas coisas de forma sincronizada. Existe uma coerência, né? As pessoas entendem que existe uma coerência, né? Você está mostrando o que de fato acontece no seu estabelecimento. Uma vez um cara me falou que eu fazia um certo tipo de coisa que eu achei que ainda dá certo na barbearia. Eu faço sorteio, né, para os clientes. Aí um cara me falou, tente presentear todo mundo, ou algum dos clientes naquele dia. Aí, tipo, até hoje eu tô estudando isso. De uma forma que, tipo, ele falou, faça isso de forma que não tire da empresa e nem tire dos colaboradores, né? Como eu trabalho com comissão. Sim. Mas até hoje eu tô estudando isso, mas, tipo, nenhuma coisa ainda consegui. Deu certo, né? Que eu desse pra todo mundo, né? Mas você pensa. O Thomas. E ele faz isso, né? O picolé. Algo que é muito simples, né? E que acaba, de certa forma, cativando, né? É o pouquinho ali que você tira, que às vezes você acha que está sendo uma despesa muito alta, mas que cativa, que traz o cliente de volta, né? Que fideliza. Porque, na verdade, é assim, muito dono de empresa, todos os segmentos, eles pensam o seguinte, eu já tenho um produto bom, eu tenho um atendimento muito bom. Então, meus clientes, eles estão todos fidelizados. Tá tudo alinhado. Só que elas criam um limite nelas mesmas. Peraí, isso aqui não pode melhorar mais alguma coisa? Eu estava esses dias pensando justamente sobre isso. Eu disse, poxa, eu acho que o meu sanduíche, o meu estabelecimento, o espaço físico e o meu atendimento já seria suficiente, pô. Eu acho que o picolé, o parabéns, essas outras coisas não precisaria necessariamente na cabeça de uma pessoa que ia ter limite. Mas aí é onde está. São muitos pontos para que as pessoas pensem em deixar de ir para o meu negócio. Ou para o concorrente achar que um preço mais baixo vai tirar o meu cliente dentro do meu estabelecimento. Então, assim, a ideia é nem tudo que tá bom que não possa melhorar. Sempre tem algo a mais. Sempre tem algo a mais. E aí é onde você precisa enxergar. Peraí, eu preciso melhorar, eu preciso dar, mas que não saia 100% do meu lucro. E se sair, que reduza talvez a minha margem. Mas que eu faça com que o meu cliente ele diga assim, o cara vai oferecer um corte pela metade do preço. Ele vai dizer, eu não vou. Não, o cara vai comprar uma cadeira mais confortável. Eu não vou. Bicho, eu sou fiel a esse estabelecimento e tal, e meu cliente é isso. Ele é o cara que ele compra, que ele paga, que ele divulga e que ele volta várias vezes e faz mais. Ele traz mais alguém. É importante, né? Sim, mas... chato. Uma parte chata, né? É que o Fábio começou um negócio aqui, a bochecha dele tava tremendo. Ele agora já tá aí soltinho, tá falando normal. Mas a gente providencia aqui uma lembrança no final do episódio
para marcar a sua vinda aqui. Aí tem uma pessoa aí especial que vai entrar com a sua lembrancinha. Ela gosta de aparecer. É a lembrancinha. É a pessoa dos bastidores, né? Venha, minha filha, se aproxime. Ó, isso aí é um agradecimento aí. Foi o momento mais marcante mesmo. Algumas fotos importantes aí, a gente reuniu algumas imagens para ficar de lembrança. Inclusive tá aí o Juliano, assim, uma pessoa que você falou muito nesse podcast. E eu acho que é algo muito bonito do ser humano, que é a gratidão. Isso é E quando você fala várias vezes o nome do Juliano, eu tenho certeza absoluta que é alguém que transformou o seu meio de pensar, né? O seu jeito de pensar e de lidar com determinadas situações. Mesmo. De ter ele aí, né? Nessa imagem, isso ali, dele. Toda a equipe. E a galera aí que faz isso acontecer, o senhor queria acontecer. Rapaz, eu vou botar até lá em cima do... na sua cadeira lá. Então é isso, cara. A gente queria agradecer, né? Isso aí é uma forma da gente eternizar, né? A gente agradece aqui, mas mostrar com que isso a passou gente por aqui, né? eterniza, né? Espero que em uma outra situação a gente venha aqui, né? Numa segunda oportunidade, mostrar o quanto você evoluiu dessa ainda entrevista mais, né, até lá, ainda mais. E que essa história possa também, né? Inspirar outras pessoas. Transformar, né? Mas antes de tudo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Olhando para aquela câmera ali, que é a sua câmera, para as pessoas que ou já começaram, né? No ramo da barbearia, ou pensam em começar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua, assim, de coração mesmo, para que todo mundo que assistisse pudesse levar isso para a própria vida, né? Assim, tanto como empresário quanto como pessoa, né? Uma mensagem que eu tenho, que é bastante importante, que é a frase que eu sempre uso, né? E gostei de cara, que é: onde você vê limite nas coisas, passe a ver de agora em diante as oportunidades. Às vezes você está desempregado, não tem de onde tirar recurso. Já passei por isso. Mas veja ao seu redor aonde você pode tirar uma oportunidade de montar o seu negócio. Ou de trabalhar para alguém como se fosse o seu negócio. Sim. Que isso foi que fez com que eu crescesse, né? A empresa que eu trabalhei anterior à minha, mesmo acontecendo o que aconteceu, sempre eu trabalhei como se fosse meu, cuidando das coisas. E eu acho que é isso que faz um CLT ser um futuro dono do seu próprio negócio. Perfeito. Bem colocado. Isso aí, eu acho que é algo determinante. Se você observar quem hoje empreende e está dando muito certo, é quem sempre entregou, independente de onde esteve, muito mais do que se esperava. Então, eu digo que é impossível as coisas darem errado para alguém que entrega sempre mais. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um momento, né, do nosso mundo, não sei se a geração ou se a própria cultura do momento está sempre implantando que o CLT é uma escravidão, que é algo errado, que é algo que é um lugar que ninguém quer estar, mas não entende que, de certa forma, o lugar que você está, o CLT, ele é o início para todo um futuro. É no CLT que as pessoas vão aprender com o gestor que está ali a aplicar no seu negócio. Lógico que a gente vai ter as exceções, gestores que não tratam bem, que não remuneram bem e que não ensinam nada. Do contrário, né? Vai ensinar a pessoa a não tratar ninguém do jeito que foi tratado. Mas onde estão, que é uma escola e que vai no futuro ali aprender. Então, são as experiências que são válidas, né? Sem dúvida. Boa ou ruim serão válidas, mas assim, independente de onde esteja, se a situação é ruim, mas que sempre entregue, porque quando é entregue mais, alguém está vendo e alguém vai fazer acontecer. Eu sempre digo isso. Eu acho que quando você não espera que esteja alguém te observando, tem sempre alguém observando o que você está fazendo. Isso. Mesmo que você esteja num lugar que não te leve a sério ou alguma coisa do tipo. Mas faça bem feito, entregue sempre o melhor, né? Dentro das condições que você tem. E vai ter sempre alguém te observando e você vai ter uma hora que vai ser beneficiado por aquilo. Quando eu trabalhava no ramo do alumínio, quando eu via que tinha algo para me atrasar, porque como eu trabalhava por produção também, sempre trabalhei por produção. Era CLT, mas trabalhava por produção.
eu sempre tentava dar uma manutenção na forma para que ela fizesse com que eu produzisse mais. Eu estava beneficiando a quem? Você. A mim, né? Exatamente. Você. Muito mais E ao você. mesmo tempo a empresa. Ao mesmo tempo a empresa. Então, quando os outros colaboradores faziam com que a peça saía pesada para não perder, e eu tentava fazer com que ela saísse leve para render mais o alumínio, para que na época a gente chamava de cadinho, desse para a quantidade de peças o máximo possível. Eu ia só fazer aquilo uma vez. Entendi. E saísse Sim, perfeito. sim. Entendeu? Então, Sempre você tendo essa entregou visão, mais, eu acho que por isso que meu negócio tá dando certo, graças a Deus, porque quando eu era funcionário, eu agia como dono. Cuidava como se fosse meu. E não tentava, que nem você falou, não tentava assim, que o dono visse que eu tava fazendo Não aquilo. precisava ele estar lá para Não. ver você fazendo mais. Era Só seu, informava né? que ia fazer aquilo. Ó, vou tomar essa decisão, posso? Pode. Então, Estava Importante sempre disposto a demais. entregar o melhor, né? É isso aí, cara. Chegamos Mais um ao fim de episódio. mais um episódio. 21º. E que Que venham lindo. mais É isso 30, aí. 40, 50 e que você esteja aí assistindo, né? Porque sem o telespectador, A gente não é nada. a gente vai só contar a história pra ninguém, não. Então a gente precisa de vocês. Então, que vocês também propaguem esses episódios, né? Esse não diferente Ative dos o demais. sininho sempre, né? Esse cara é o cara do sininho. Você viu, né? No final do podcast, toda vez Eu tem só que estar com criei essa... esse... O meu propósito com É, esse a episódio... gente fez, a gente fez uma esse reunião. podcast Qual é o seu projeto? Não, eu quero melhorar a autoridade e tal, não sei o que. Minha tarefa é falar, ativa o sininho. Ele disse, né? Ative o sininho. Não, brincadeiras à parte, gente, mas já não pode faltar, né? Já faz parte Isso do aqui é- bordão do Marcel. É esse genuíno sininho. nosso, pô. Mas a quem tá aí, quem ficou até o final desse episódio, muito obrigado pela sua presença aí, pela sua atenção, pela sua audiência. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Continue entregando sempre mais. Continue sendo grato, né, a quem passou na sua vida, a quem te ensinou, a quem Deu te inspirou. oportunidade, né? Tenha, ao menos, como o cara ele falou, ao menos 3 pessoas que te inspiram. Escute aquelas que têm muito que te trazer, ou que te ensinar. E aplique, que é o mais importante. Não adianta escutar, ver, andar, ter referência e não aplicar. Então, decisões precisam ser tomadas e é para isso que esse podcast foi feito, para que você assista, se inspire e tome a sua decisão. Exatamente. Segue a gente aqui no YouTube, no Instagram, né? Lá no Spotify. Assiste, comenta, compartilha no grupo da família, do inimigo, de quem você quiser, mas compartilhe, tem que compartilhar, tá certo? Espero que vocês tenham realmente aprendido ou tenham instalado aí uma ideia que estava adormecida. E esse podcast é isso aí, né? São histórias que inspiram e lições que transformam. Aí, a você que fica em casa, até o próximo episódio. Thomas, Quem será quem o será próximo o dono? próximo dono? Eu sei, posso contar? Não. Então, tchau.